Por que existe esse apego ao dogma? Esse é o problema. A própria pergunta já responde. Eu vou lhe dizer por quê. A sua pergunta, por que esse apego ao dogma? E por que o apego ao dogma é o que gera o problema? Qual foi a grande crise da igreja na Idade Média e início da Idade Moderna, até que Lutero fixa as 95 teses ali em Wittenberg? Justamente quando a igreja começa a tirar a ênfase na palavra e colocar na tradição, no que diz o magistério da igreja. Não é mais a palavra. Por isso que Lutero tem que voltar com aquela ênfase do sola escritura. Agora, a igreja, quando deixa a escritura de lado e começa a ouvir a voz dos homens, dos teólogos, ensinando... Até os judeus fizeram isso no passado, quando Jesus disse, vocês desrespeitam a lei de Deus seguindo preceitos de homens. Interessante. Então, a mesma coisa aconteceu ali. O pessoal trocou a palavra de Deus pelo dogma. E o desastre foi total. E hoje, pastor, se me permite, nós cometemos o mesmo erro. Vou falar rapidamente uma coisa para quem está em casa perceber. Agora é o arqueólogo falando, mas sem perder o viés filosófico da nossa entrevista aqui. A igreja, como... Agora eu não estou falando igreja corpo de Cristo, estou falando igreja como prédio, tá certo? A igreja como prédio, como estrutura construída, nasce com a sinagoga. As primeiras igrejas imitam a arquitetura da sinagoga. E quando você visita Israel e vê as sinagogas do tempo de Cristo, uma coisa me chama a atenção. O lugar do púlpito, da leitura da Torá, era no centro. As pessoas ficavam sentadas em redor nas paredes e o centro onde a Torá era escrita, era lida. Ela era lida em pé no centro. O olhar de todo mundo era para a Torá. Depois a pessoa se sentava e explicava a Torá sentado, porque não podia ser explicado de maneira rápida. Lia de pé, por reverência, e sentado. Nós vemos Jesus fazendo isso em Nazaré, quando ele vai no sábado lá. Depois, o que acontece? Quando na Idade Média a igreja perde a ênfase, assim, quando começam as primeiras igrejas cristãs, o púlpito também era no meio. Você tinha um púlpito no meio e tinha a mesa da Eucaristia. Com o passar do tempo, a igreja começou a dar mais ênfase à Eucaristia, ao sacramento, do que à palavra. O púlpito foi para o lado e a mesa ficou ao centro. Depois mudou, a mesa ficou lá na frente e as cadeiras aqui, e o púlpito ficou do lado. Depois o púlpito desapareceu, ficou apenas a mesa da Eucaristia. Por isso que nas igrejas católicas, você tem geralmente a mesa da Eucaristia lá na frente, e muitos católicos sabem de cor a missa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Orações ao alto, nosso coração está em Deus. Tudo nós sabemos de cor, toda a liturgia, mas o que é que o padre pregou na última missa? Dificilmente um católico sabe, porque o mais importante é o sacramento, é a liturgia, não é a pregação. A ênfase não é na palavra, é no sacramento. Agora, Lutero fez o seguinte, Lutero quis voltar a ênfase na palavra. Por isso que as igrejas protestantes tiraram a mesa da comunhão e colocaram de novo o púlpito. Mas hoje, quando eu entro em muitas igrejas, o que eu estou notando? Já não tem nem púlpito mais. É só uma banda tocando lá na frente, um monte de instrumentos, tocam. O pregador entra como um palestrante de autoajuda, dá uma palestrazinha bonitinha ali, 10 passos para o sucesso, o ABC da vontade de Deus, coisas assim, e o pessoal grita mais alguns glórias, aleluia, ficam felizes, choram, tem uma catarse, voltam para casa, e você pergunta assim, tá, e em que você crê? Nós não sabemos dizer. Aí ele vai para a universidade, ele encontra um Nietzsche, que era brilhante escritor. Ele encontra o Schopenhauer, ou ele encontra algumas figuras modernas que têm um cabedal intelectual tremendo. Pondé, embora seja muito respeitoso, eu discordo do Pondé porque ele é ateu, mas como ele foi meu professor, o Pondé, é uma pessoa, Clóvis de Barros, estão num cabedal intelectual tremendo. Aí ele ouve um Clóvis de Barros falando em sala de aula, ouve um Pondé, houve um professor ateu, outros que eu podia mencionar aqui. E ele lembra que na igreja só está dizendo glória, glória, aleluia, e as pessoas ateias fazem perguntas que na igreja, às vezes nós até temos medo de fazer, parece ateu, por exemplo. Se Jesus ressuscitou mesmo, por que há tanta contradição entre a ressurreição de Cristo? E se na verdade ele não ressuscitou? Se eu falar isso dentro da igreja, já vou ser, dependendo da linha, já vou ser exorcizado. E às vezes são perguntas legítimas, que ele não tem condição de fazer dentro da igreja, senão ele vai ser tratado como um leproso espiritual, mas o professor em sala de aula faz e fala, tá vendo? A sua igreja não responde porque não tem as respostas. Mas eu afirmo para você, meu jovem, em nome de Jesus, não quero ser melhor do que ninguém, mas esse trabalho e a contribuição que eu estou procurando dar para você, e o pastor Heber aqui, as respostas existem. Se no púlpito da sua igreja elas não estão sendo dadas, eu sinto muito, mas elas existem. E nós temos apologetas cristãos. Procure, você vai encontrá-los. William Lane Craig,
Ravi Zacharias, e tem livros em português, tá certo? Tem muita gente boa se levantando no exterior e no Brasil. Para a honra e glória de Deus, as respostas existem. Não se desespere, não perca sua fé. Você pode não tê-las agora, mas elas resistem. Cristo é tão real que quase dá para tocá-lo. Esse é o meu testemunho para você.